Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo ao nosso canal. Hoje não vou falar de fitness, não vou falar de provas, nem de treinos. Hoje venho aqui com um assunto muito pessoal. Este vídeo não vai interessar a toda a gente que nos segue, e eu sei disso. De qualquer forma, eu espero com este vídeo poder ajudar os interessados, as interessadas neste caso, e espero que seja tão bom como todos aqueles que eu vi antes de decidir fazer o meu próprio vídeo sobre este assunto. Desde o início deixem-me dizer que eu não tenho qualquer tipo de interesse em tentar mudar a vossa mentalidade ou mudar a vossa ideia sobre este assunto. Simplesmente venho contar a minha história e a minha experiência. O assunto que eu vos trago aqui hoje é sobre o meu explante. O explante é uma cirurgia de retirada de implantes mamários. Eu coloquei os meus implantes quando tinha acabado de fazer 18 anos. Era muito nova e eu coloquei-os porque era uma rapariga muito insegura. Tinha uma autoestima muito, muito baixa. Eu sei que, de certa forma, pensei que ao colocar os implantes, que algo dentro de mim ia mudar. Pensei que me fosse sentir mais feminina aos olhos da sociedade. Pensei que fosse sentir-me mais mulher, mais crescida. A verdade é que isso não aconteceu, não foi por isso, não foi por fazer uma cirurgia que me senti diferente nesse sentido. Uh, Pelo contrário, a verdade é que eu evitava usar decotes tão grandes depois de colocar as próteses. A verdade é que eu quase que me escondia mais depois de as colocar do que antes. Então não resolveu a minha insegurança, não me fez sentir melhor comigo mesma. Uh, mas esta é a minha experiência. E então posso-vos dizer que foi apenas uma cirurgia feita por estética apenas. Eu sei que existem outras razões para a colocação de próteses, porque tiveram cancro de mama, mas no meu caso foi realmente por estética, foi por insegurança. E é isso. Em relação à cirurgia de colocação, na altura eu falei com o cirurgião que me acompanhou e eu pedi para colocar próteses pequenas. Sei que elas são pequenas, médias e não passam disso. Elas têm 285 mililitros e são da marca Allergan. Uh, Esta marca vai ser importante mais à frente, que eu já vos vou explicar porquê. Elas eram macrotexturizadas. Era o tipo de prótese, existem vários tipos, as minhas eram macrotexturizadas. E supostamente eram o topo de gama na altura, eram as melhores que existiam, as mais seguras. Foram vendidas como vitalícias. Infelizmente era isto que acontecia na altura, espero que hoje em dia já não. Mas elas eram vendidas como um produto que nunca mais íamos ter tirado do nosso corpo, a não ser que houvesse realmente um problema muito grave, que supostamente não existiria, porque não havia razões para haver um problema grave. E é isso, que nunca mais ia ter de me preocupar com elas. A verdade é que correu tudo bem na cirurgia, eu gostei do resultado final, não tive dores demais, correu tudo bem. Uh, e eu nunca mais me preocupei com elas. Eu fui à primeira consulta pós-cirúrgica retirar os drenos e depois disso nunca mais fui às consultas de seguimento. Eu achei que não era necessário porque estava tudo bem, eu não sentia dores e já não me preocupava. Também era muito nova, só queria festas e farra, portanto nunca mais me lembrei sequer que tinha as próteses. Começaram a fazer parte de mim e pronto. Quando surge a ideia de retirar, de trocar, esta ideia surgiu em meados de 2018, foi ali a meio do tempo a que eu as tenho. Eu tenho 32 anos neste momento, coloquei com 18, portanto eu tenho cerca de 13 anos os implantes dentro de mim.
eu comecei a ter dores fisgadas, dores agudas, que não conseguia explicar o porquê. Eu já treinava na altura, durante um tempo associei um pouco a dor ao treino, mas mesmo retirando os exercícios que eu achava que talvez pudessem causar algum desconforto, uh, a dor não passava. Eu continuava com fisgadas, continuava a fazer algum tipo de movimento específico e a dor perdurava até o dia seguinte e ficava às vezes cada vez mais forte. E foi aí que eu comecei a preocupar-me, foi aí que eu comecei a pesquisar e a tentar perceber o que é que se poderia passar. Até lá nunca procurei, nunca pesquisei nada, não achei necessário, nunca me lembrei. E nestas pesquisas eu fui dar com muita informação muito importante que eu gostava de ter tido na altura da primeira consulta, na altura que visitei o meu cirurgião pela primeira vez. Eu gostava de ter tido esta informação e nunca tive. Uh, a verdade é que as próteses de silicone não são tão seguras como nos é vendido, como era vendido pelo menos naquela altura. Sei que hoje em dia ainda há médicos que o fazem e que vendem da mesma forma como foi vendido a mim, mas uh, hoje em dia há muita informação e vocês têm de pesquisar antes de fazer qualquer tipo de cirurgia deste género. Uh, Quando eu comecei a pesquisar, eu entrei em grupos de Facebook onde havia muitas mulheres, milhares de mulheres, uh, com sintomas idênticos aos meus, com sintomas que não definiam um diagnóstico de uma doença, mas para elas definiam sim. E era visto como um pouco de senso comum e não como um diagnóstico médico, mas era associado à doença de silicone. Não sei se já ouviram falar, mas existem vários sintomas que nos indicam que esta doença está presente. E ela é por causa do silicone, por causa dos implantes. Existem outras também. Existe a síndrome ásia, existe um cancro raríssimo, anaplástico de grandes células. Raríssimo aos olhos de muitos médicos, mas a verdade é que o diagnóstico não é fácil de fazer e talvez hajam mais pessoas que o tenham e que não foram diagnosticadas da forma correta. Eu também vos vou deixar links aqui por baixo para vocês irem buscar esta informação de uma forma muito mais detalhada do que aquela que eu vos posso conseguir trazer por aqui, apenas falando. Vou-vos também deixar aqui um filme que talvez vos elucide um pouco do que é que se passa na medicina, como é que o dinheiro está a ser gerido, de que forma é que a quantidade de dinheiro que este tipo de cirurgia gera pode influenciar a informação que nos chega. E eu acho que é importante também sabermos e estarmos informados sobre este tipo de situações e o quanto é impactante para nós e o quanto esta informação não estar ao pé de nós, nós não termos acesso fácil a este tipo de informação, pode fazer com que não estejamos a ver o resultado global do que é que acabamos de fazer ao nosso próprio corpo. A marca das minhas próteses, Allergan, como eu disse, em 2019 houve um recall. A própria marca pediu que todas as próteses fossem retiradas dos corpos das pessoas. Eu não sabia o que é que significava este recall na altura. Eu não pesquisei como deve ser. Uh, Hoje em dia sei e é isso que me mete muito medo. E é por isso que eu decidi fazer o explante em vez de apenas trocar as próteses. Uh, mas já lá vamos. Eu, nessa altura, decidi ir ao Hospital Santa Maria porque eu não tinha mais acesso ao contacto do meu cirurgião. Uh, Foi uma situação estranha, mas eu acho que a empresa abriu falência e eu não tinha mais como contactar a clínica. Então, com receio, com toda a informação que já tinha recolhido, decidi ir ao hospital e à zona das urgências.
e pedir ajuda. Ah, o cirurgião que me viu fez a palpação e disse-me que à partida seria apenas uma ruptura ou um início de contratura. Isto são duas situações que podem acontecer, não são gravíssimas ou podem até vir a ficar mais graves, mas têm o seu tempo para se perceber se a coisa realmente avança, não avança. E deixou-me assim, disse-me daqui a um ano, se ainda tiveres dores, volta aqui e vemos o que é que podemos fazer. Como devem calcular, isto não foi a resposta que eu esperava. Senti-me um pouco injustiçada, senti-me desvalorizada e que tudo aquilo que eu estava a sentir não existia. Foi uma das piores sensações de sempre. Eu estava com medo, eu tinha muita informação. Uh, eu estava de tal forma com receio que eu imprimi todos os estudos que eu consegui e levei a este médico para ele ver. Uh, ele disse-me simplesmente para não me preocupar com nada. A verdade é que, com a resposta deste médico que me viu nesse dia, o que eu decidi fazer foi esquecer. Eu decidi viver a minha vida e quando tivesse uh, financeiramente melhor, eu ia resolver o meu problema num hospital particular. E foi isso que eu fiz. É aqui que eu estou. Agora que finalmente posso, agora que tenho acesso ao que eu não tinha naquela altura, vou finalmente fazer a cirurgia que eu queria fazer há tanto tempo. Gostava de não ter tido de esperar tanto tempo, gostava de ter sido ouvida. E sei que muitas mulheres passam pelo mesmo. Não se sentem ouvidas e acabam por ter de viver com dores, acabam por ter de fazer de conta que nada está ali, que não sabem tudo aquilo que leram, que é, é horrível. Em relação à cirurgia que eu vou fazer, ela está marcada para 29 de novembro, não falta assim tanto tempo. Neste momento, eu e o Marco estamos em processo de prova, estamos em preparação. Uh, eu vou ter uma prova antes de fazer cirurgia. O médico pediu-me algum tempo para o corpo recuperar antes de fazer cirurgia, portanto, ela vai ser cerca de um mês depois da prova que eu vou fazer. Uh, eu escolhi este médico com base num documento que encontrei num dos perfis de Facebook acerca da doença de silicone e todo o apoio que existe dentro destas comunidades. Existe um documento que nos diz todos os médicos especialistas na retirada das próteses. Fiz isto, especialistas, porque não é realmente uma especialidade médica. Todos os cirurgiões são capazes de fazer a cirurgia de extração do implante, até porque quando é colocado, se houver algum problema, eles têm de saber retirar. Uh, ou seja, não é nada em específico que esta pessoa tem. O que ela tem em específico é que já tem muita prática, é recomendada por várias mulheres que já fizeram, já operaram com ele e eu decidi ir por feedback, decidi ir pelo feedback que estas mulheres dão sobre este médico. No documento, em Portugal, ele é o único que aparece. Existem muitos médicos pelo mundo. Em Portugal, o Dr. Gustavo Coelho é o único que aparece como o melhor para nós fazermos o explante. Ele opera no Porto e é lá que eu vou fazer a minha cirurgia. Escolhi-o também porque dentro de todas as pessoas com quem eu falei, todos os cirurgiões, foi a pessoa com quem eu mais me senti compreendida. Foi quem não julgou a minha decisão de retirar. Disse-me sim que existia a hipótese de trocar as próteses e colocar umas novas, mas não me pressionou a fazê-lo. Uma coisa que às vezes acontece com alguns cirurgiões, infelizmente, é acharem que devem dar a sua opinião e dizer aquilo que acham que a mulher deveria fazer, a mulher ou o homem. Neste caso estou a falar de implantes mamários. Uh, mas é uma coisa demasiado pessoal
para haver uma opinião, a não ser que seja por razões de saúde. Não vejo outra razão para o médico dizer que os silicones deviam ser maiores ou menores, geralmente maiores. Este é um problema muito comum, infelizmente. Ou dizerem-nos que deveríamos trocar em vez de tirar, quando a nossa vontade é retirar. Acho que a opinião pessoal do médico não deve interferir ou tentar sobrepor-se àquilo que é a vontade da pessoa que vai ser operada, ok? E esta é a minha opinião. Uh, no meu caso, com o Dr. Gustavo, isso não aconteceu. E eu senti que ele percebia que isto existe, que todo este alarido não é só um alarido. Há algo que está a acontecer e que não está a ser realmente comunicado cá para fora. E também consigo perceber a parte dos médicos, consigo perceber que talvez não seja fácil entender que algo que fizeram durante tanto tempo e que pensaram que não poderia fazer algum tipo de mal às pessoas, que de repente é descoberto como algo que faz muito mal. Eu percebo que talvez não seja fácil lidar com isso, mas está tudo certo. O que eu acho é que nós temos de andar para a frente. E se agora é necessário retirar, por que não? Por que não? É mais uma cirurgia, é algo que pode ajudar muitas mulheres, é algo que pode trazer autoestima de volta para quem sente dor, para quem já não gosta de se ver, para quem ficou com peitos deformados, para todo tipo de casos. Também é um tipo de cirurgia, também é uma ajuda aos pacientes. Ah, e eu acho que isso deve ser reforçado dentro da comunidade médica. Outra coisa que este médico me disse foi que ele vai fazer um apanhado de tudo aquilo que se passar na cirurgia, vai mandar a minha cápsula para biópsia para saber se existe algum tipo de ligação a uma destas doenças, o que me pareceu muito profissional e ainda não tinha ouvido isto de nenhum outro cirurgião, portanto, para mim foi aí que eu fiz a escolha. Então, eu vou ter a certeza daquilo que realmente estava a passar dentro do meu corpo. Uh, Além das dores, eu posso dizer que também tinha alguma deformação. O peito já não está como estava no início. É normal ter alguma diferença, não é normal estar enrijecido, sentirem partes realmente duras, dor, que não move da mesma forma. Aí sim deve-se ir ver, ok? E eu deixei passar demasiado tempo. Uh, Tentei ir ver mais cedo, como já vos disse, mas até finalmente conseguir fazer as coisas de uma boa forma, passou muito tempo. E elas neste momento não estão como eu gostaria que estivessem, como é óbvio. A nível de valores, esta é uma cirurgia que vai talvez ficar um pouco mais cara do que a cirurgia de colocação. Hoje em dia já não é tão cara como quando eu a coloquei, mas pensem que vai ficar mais ou menos à volta do mesmo com que colocaram, isto para quem já o fez, uh, ou talvez mais, porque no meu caso, em princípio, porque isto ainda vai ter de ser falado novamente mais perto do dia da cirurgia, em princípio eu vou fazer apenas o explante, eu vou fazer a retirada completa da cápsula, porque é muito importante para mim retirar esta cápsula que está à volta do implante e saber o que realmente se passava comigo. E apenas vou fazer a retirada. Eu não vou fazer nenhum retoque, eu não vou fazer levantamento das mamas, eu não vou fazer mais nada. O que me foi aconselhado foi que, devido à minha idade e a probabilidade delas voltarem a ser o que eram antes, uh, em princípio não será preciso. Claro que isto eu vou ver mais profundamente quando estiver com o médico, porque até lá eu tive de fazer uma consulta via telemóvel, uma teleconsulta, e só mais perto é que vou conseguir saber exatamente isto. É a minha intenção fazer pelo menos mais 2 vídeos sobre este assunto. Espero que não tenha sido chato trazer este assunto aqui.
e espero poder ajudar alguém. Não se esqueçam que eu vou deixar tudo aqui em baixo, todos os links importantes que eu consegui reunir até hoje. E assim que puder, eu vou-vos trazer um vídeo sobre a cirurgia. Espero conseguir trazer-vos boas imagens e explicar-vos todo o processo. E mais à frente, talvez alguns meses depois, vou-vos trazer também o resultado. Uh, Fiquem por aí, espero que tenham gostado. E quem precisar de algum apoio, alguma informação, também não tenha problemas em contactar-me. Vocês têm aqui os comentários, o meu Instagram, estejam à vontade. Obrigada e até à próxima.